Gracias, buenas noches. Agora com ele. Aqui à minha direita mais próxima, o Fernando Trueba, o realizador. À minha direita mais afastada, Héctor Abad Faciolince, creio que é assim que se diz. Estamos todos um pouco perturbados com o filme. Não sei como é que conseguem ver o filme. Os dois já não conseguem ver o filme? Têm visto o filme? É possível verem o filme depois de tudo isto? Meu caso, eu falo portunhol, desculpem. No meu caso, eu não vejo meus filmes uma vez que são acabados, feitos, não? Porque já durante o processo você vê muitas vezes, não demasiadas, e depois já não são meus, já o filme já é um filho que caminha sozinho e já não me pertence mais, pertence ao público. O Fernando Trueba, como pensou fazer este filme? Porquê fazer este filme, que é tão duro, tão difícil, de um livro tão difícil de ler porque é verdade, tudo o que está contado. Eu havia lido o livro e havia adorado o livro, me havia comovido muito, mas nunca pensei fazer um filme desse livro. O que eu fiz com o livro foi que comprei muitas vezes o livro. Para oferecer. De presente para minha mãe, para meus irmãos, para amigos, não qualquer amigo, amigos muito cercanos, íntimos. E depois, em minhas viagens de diretor, um pouco no mundo, eu entrava numa livraria em Paris e comprava em francês para meus amigos, melhores amigos franceses, ou em Rio de Janeiro para meus amigos portugueses, brasileiros, ou assim em Estados Unidos também. E passaram uns anos disso e Héctor e o produtor do filme me ofereceram de fazer um filme desse livro. Minha primeira razão, eu disse, não, vocês estão malucos, não se pode, não é possível fazer um filme de... Por que é que não é possível? Mas eu pensava que não era possível porque era uma história muito íntima, muito pessoal dele, que eu não podia reemplazar o ponto de vista verdadeiro, real do filho. E também porque na história se passavam 25 anos, não? Desde aquele menino hasta a morte do padre, e isso no cinema é muito... Não se pode fazer, o cinema tem muitos limites, o temporal é um limite, não? Técnico. E em terceiro lugar, por uma razão, se diz covarde, sim, não? Covarde em português, covarde. Não, covarde, com V. Com B. Com B. Com B? Com B. Como em espanhol? Cobarde. Sim. V corta. Não. V larga, B. como em Espanha. B de Abad. Ok. Então, por uma razão muito covarde, que minha experiência já me diz que se um livro é muito bom, não tocar. Então, eu tinha esse medo humano, compreensível. E não somente o medo, em geral, quando eu amo muito um livro, eu não quero fazer um filme desse livro e não estou... Por dizer um exemplo, eu adoro o Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Cada vez que eu escuto que alguém vai fazer uma nova versão de Gran Gatsby, fico triste. Digo, outra vez, oh meu Deus, por que eles fazem isso? Não? Por que não deixam o livro em paz? Não? Então, de repente, ia eu a infringir a minha regra de não tocar os livros que uno considera tão bons, não? Mas finalmente A culpa foi dele. Como o Groucho Marx dizia, meus princípios, você pode ficar com eles, não? Então eu acostumo a traicionar meus princípios e estou, neste caso, muito contento de haver traído meus princípios e haver feito esse filme. Kikin?
Kikin. Como é possível ter escrito este livro? Um livro de uma enorme valentia, de uma enorme coragem y de una enorme exposición. Bueno, buenas noches. Yo no hablo portugués, hablo español despacio. Espero que me entiendan, seguro que sí. Bueno, es un libro que escribí después de mucho tiempo, de que habían ocurrido los hechos, habían pasado casi 20 años. Es un libro que yo sabía que tenía que escribir. Todos mis otros libros yo los podía haber escrito o no, los quise escribir porque me gustaba y me gusta escribir, pero este era un libro que yo sabía que tenía que escribir. Era como el único libro obligatorio que yo he escrito en mi vida, obligatorio en un sentido muy íntimo. Y bueno, lo que quería conseguir era que se supiera la verdad, que se supiera esta historia. Y lo que nunca me soñé es que podía conseguir tanta gente tan amable que me ayudara a que la historia se conociera mejor. Y bueno, la ayuda más grande que he tenido es con esta película. No fundo foi o Fernando Trueba costumava oferecer aos amigos y agora ofereceu a todos nós o teu livro. Sí, sí. Hay algo que yo he contado varias veces y es que cuando mi hermana Marta se murió, mi papá quiso hacer una película sobre la historia de esta niña, música, adolescente que se moría, y él quería que esa película se llamara La niña que se convirtió en leyenda. Y pues yo creo que lo que Fernando hace cuando el cine es bueno, cuando el cine es realmente bueno, bien hecho, artístico, logra convertir la realidad en algo que va más allá de la realidad y que es una especie de leyenda. Y bueno, en ese sentido yo creo que Fernando con su película está también cumpliendo un sueño que mi papá quería, era convertir en leyenda una parte de la historia familiar. Durante a preparação do filme, conversaram um com o outro, o Héctor acompanhou a criação do argumento, a escrita do argumento, acompanhou depois as filmagens, como foi? Porque estão aqui de braço dado, quer dizer, estão aqui conversamos, para sempre, juntos conversamos, para sempre, conversamos. Sí. Fernando quería que escribiéramos el guión juntos, pero yo le dije, no, yo no hago guiones, es un oficio muy distinto, escribir películas o escribir libros, y entonces, bueno, Fernando lo resolvió de otra manera. Sí, eu estaba acabando outro roteiro e pedi a meu irmão David, que é a pessoa mais inteligente que eu conheço, de começar a fazer o roteiro, e começou e acabou. Ele fez a adaptação do filme, demos a adaptação de David a Héctor. Héctor gostou muito e fizemos o filme. Eu perguntei se ele participou também durante a realização. Héctor é um sonho para um diretor de cinema, sim, porque não interfere. Ele fez uma coisa maravilhosa, o fantasma, o sonho de todo diretor. Ele comprou um bilhete de avião para a Itália e foi à Itália porque ele queria evitar a tentação de ir à filmagem e ser um peso ou disturbar meu trabalho. Então ele foi para a Itália, mas por uma enfermidade de a sua companheira, em um momento teve que voltar na terceira semana de filmagem, voltar a Medellín. Então meu sonho acabou. Fomos jantar em um restaurante e eu disse: tu não vais voltar em Itália agora, já viniste aqui, vais ficar aqui, então vem quando você quiser. Não? Eu terei que suportar sua presença na filmagem e você terá que suportar todos os erros que eu vou fazer no filme, ou todas as traições, não? Que fazer um filme tem.
não? Forma parte. Então, era muito lindo quando ele vinha na filmagem. Nos primeiros dias eu ficava muito nervoso, não? Porque me sentia ridículo fazendo um filme que era sua vida, que ele sabia que havia uns atores disfarçados de sua mãe, seu irmão, dele mesmo, dele quando é pequeno, dele quando é grande. Do pai. E uma casa que não era sua casa, um quarto que não era seu quarto. Eu disse, se eu estivesse na sua situação, eu não aceitaria nada. Não? Ele foi muito gentil, muito generoso con nós y a gente do equipo adoraba cuando Héctor venía no filmar. Yo fui muy silencioso, yo no dije nada y creo, más bien silencioso siempre, pero me parecía bellísimo todo lo que hacían. ¿Sí? Sí, me parecía muy bonito, ante todo porque yo no tenía un recuerdo muy preciso de nada, entonces de alguna manera estaban reconstruyendo mi propia memoria y eso era muy bonito, que te estuvieran haciendo tu propia memoria de otra manera. Y toda la familia de algún modo participó. Hay muchos objetos de la casa que están en la falsa casa. Mis hermanas iban, mi madre iba al rodaje y hablaban con los actores, la actriz de cada persona hablaba con ellas, imitaba algo de la voz, un gesto, y todo eso era muy bonito. Hacíamos fiestas, hacíamos comidas, y Fernando además se portaba como un buen profesor en todo el rodaje. Fernando tiene una manera de dirigir cine que se parece mucho a la forma en que mi padre daba clases, una manera muy dulce. No es un director que esté ahí regañando, gritando. No es un director dictador, es un director didáctico en el buen sentido de la palabra y muy dulce. Entonces era como una prolongación de la pedagogía de mi padre haciendo una película. Era todo fácil y bonito. Creo que fue un rodaje muy bonito en general, ¿no? Sí. Fernando, não só ele voltou de Itália, como a família toda entrou nas filmagens. Como é que foi para ti? Eram bastante discretos, mas elas, suas irmãs e sua mãe gostavam de conhecer os decorados, ou ver os atores. Também os atores, as atrizes, sobretudo, haviam insistido muito de conhecer as reais, não? Os personagens reais. Cecília, Patrícia Tamayo conhecer a mãe, Cecília. E era muito lindo. E um dia que era um jantar que a família invitou a muitos do equipe no meio da filmagem, eu olhei para um sofá e vi uma coisa incrível que não penso que nenhum diretor nunca viu na sua vida. Eu vi as irmãs reais e as irmãs de ficção todas juntas, todas sentadas no mesmo sofá, e disse, quem vai fazer essa fotografia? Isto é incrível. É incrível. Não? A realidade e a ficção interferiam continuamente e isso era lindo, era muito lindo. Para mim foi muito comovedor que sua mãe, Patrícia, prestava coisas da casa. Eu gostaria esta jarra, uma garrafa? Garrafa, um jarro, que eles usavam sempre nas comidas. Eu gostaria e nos dava coisas ao diretor artístico para que pudiéramos usar se queríamos no filme, não? E entre outras coisas que para mim foi muito emocionante que no como se diz, o despacho, no escritório do pai, 50% dos livros são livros do pai. E para mim, durante o tempo que o diretor de fotografia está cambiando as luzes, isso, às vezes eu pegava os livros do pai e leia assim coisas. Era muito especial tudo isso. Nunca tinha feito um filme assim? Não, realmente não. Depois, claro que há um momento que é o momento em que apaga as luzes da sala e mostra o filme. Como é que eles reagiram? ¿Es posible hablar de eso, Héctor? Sí. Sí, bueno, la primera vez que lo vi en el estudio de Madrid, donde estaban
terminando de hacer el montaje de la película. Era una salita pequeña, muy pequeña, como, no sé, 4 o 5 sillas de estas. Yo estuve ahí y, bueno, yo había visto el rodaje, había visto partes del rodaje. Había días en que me decían, hoy no puedes ir al rodaje, hoy está prohibido. La primera vez que la ves es muy raro porque todo es y no es, y yo estaba completamente, no sé, me superaba la película. Y Fernando y Cristina me preguntaban, ¿y qué? Y yo, no sé. No sabía nada. Yo vi la película con mucha agua sobre la cara, pero siempre he dicho que no lloraba, sino que me caía agua. Y Aconteceu com toda a sala, não foi só contigo. sí, era algo así. Y ya, pero después de la segunda vez o de la tercera vez pude dejar de ver, como de comparar la vida con la película, o la vi de otra manera, la vi como con distancia, y a partir de ahí me encantó. No es que la primera vez no me hubiera gustado, sino que no tenía no podía decir qué me había parecido. Me había parecido algo que me superaba. Como foi a escolha do ator, daquele grande ator, enorme ator, que é o Héctor Abad Gómez? Héctor, de su parte, eu de a minha, habíamos pensado en Javier Cámara desde el principio. Él me había escrito un Porque email. havia uma presença física? Él me escribió un email. Hay un actor que me faz pensar muito do meu pai. E eu estava leyendo ese email y ya sabía o nome que él me iba a decir, porque mi primer pensamento cuando eu decido, ok, voy a hacer o filme, foi uma lástima que Javier Cámara seja espanhol. Porque si fosse colombiano era o actor perfecto. Então, teníamos esa coincidencia increíble. Depois, era obvio que o actor debía ser colombiano. Eu comecei a fazer, os atores colombianos são formidáveis. Comecei a trabalhar no casting e tudo isso, mas em um momento determinado decidimos voltar a Javier Cámara porque ele havia estado aí desde o princípio, não? Estava predestinado. Eu não acredito na predestinação, mas ele estava predestinado. Eu me lembro que 3 anos antes desse projeto existir, Javier passa na minha casa para dizer: tchau, eu vou alguns meses na Colômbia, vou filmar segunda temporada de Narcos, não? E ele me diz: eu levo 2 ou 3 livros do García Márquez para ler lá quando estou em Colômbia. Eu disse a ele: o livro que você deve ler em Colômbia é Olvido que Seremos. Dei o livro para ele. Mais um. Sim. Então estava todo assim, Estava tudo a organizar-se para. Sim. Muitas coisas mágicas aconteceram. Sim. Ele aprendeu a falar com a pronúncia colombiana. Ele aprendeu a falar. Com a pronúncia de Medellín. Ele aprendeu a falar como o pai. Foi? Sim, porque o pai não é o típico acento colombiano, nem mesmo o típico acento antioqueño, paisa de Medellín, não, que você escuta nas ruas. Obviamente era um acento antioqueño, mas de um homem ilustrado, professor, viajado, que falava línguas, que era médico, que falava na rádio, em um programa da rádio, que... Portanto, havia muitas gravações, era possível... Havia gravações que Javier ha podido servirse. Sí. Y mi hija también trabajó en el rodaje, mi hija Daniela, que también hace cine, era la script de la película. Y bueno, y también todos los otros actores, si a Javier se le salía
una españolada, digamos, alguna palabra en español peninsular, pues venían y le decían, no, Javier, no, así, no. Sí, Bueno, sí, sí. Lo corregían. Sí, Javier había pedido, era muy ayudado por la actriz que faz la Mai, Patricia Tamayo, o actor que faz Héctor, Juan Pablo Urrego, y Daniela, a filla dele que era escrita. Entonces, ele pediu aos três, já sei que todos têm seus trabalhos respectivos, mas eu pido a vocês de estar com todos os ouvidos para não cometer erros nos meus diálogos. É claro que o Fernando Trueba também não comete muitos erros a falar português, até porque já rodou 2 filmes em Portugal, o Belle Époque, tão premiado, com o Oscar do melhor filme estrangeiro, com 8 Goias, não foi só um, e mais um outro filme que fez em Ponte de Lima. Antes de Belle Époque. Que tinha feito. Sí, el año de las luces, en 86. Os dois têm estado em Lisboa nos últimos dias e decidiram que era um sítio onde podiam viver. Podemos contar convosco? Sempre pensei Não, é que isso. tem ali o Daniel também, o vosso amigo Daniel. Que... Sempre pensei isso. Eu adorava vir a Lisboa. Quando era jovem, nos meus primeiros roteiros, eu venia aqui num hotel em Lisboa e ficava só 1 mês, 2 meses escrevendo um roteiro, não? E era maravilhoso porque nessa época não havia cinemas com subtítulos em Madrid, muito poucos. E aqui todas as películas eram subtituladas. Eu tenho uma lembrança de haver visto, a princípios dos 80, nesta sala, Some Like It Hot. E é um grande sozinho, depois de jantar em restaurante aqui do bairro. Então, eu gostava muito de vir aqui em Lisboa para escrever, me fechava em hotel e estava escrevendo. Logo em outros hotéis também, também em Praia Grande. Sim. Praia Grande escrevi um roteiro uma vez, quando estava destruído por um maremoto, e era muito lindo viver em um hotel destruído. E com a piscina destruída, não é? A piscina estava completamente reventada, como se uma bomba havia caído lá. Era incrível. Ainda conservo as fotografias dessa época. O Héctor Abad também vem para cá? Não. Bueno, é que nós estamos a gostar disto, de ter aquí esta compañía toda. Bueno, no les digo nada nuevo si les digo que Lisboa es, por supuesto, una de las ciudades más bonitas del mundo. En estos días, con un amigo, Ricardo, hablábamos de la luz de Lisboa, y él me explicaba cómo la luz de Lisboa es así, probablemente porque bueno, pasan las nubes de repente y hay un reflejo en el agua del río, y luego se refleja sobre la ciudad y en las piedras blancas del suelo y de las aceras también la luz se refleja de otra manera. Entonces Lisboa es una ciudad que lo que tienes es mucho miedo a los terremotos. La primera vez que yo oí hablar de Lisboa fue leyendo El Cándido de Voltaire y del terremoto de Lisboa. Entonces era una ciudad destruida. Lo que más miedo le tengo yo es que alguna vez le pueda pasar algo a Lisboa, porque es una ciudad de una belleza inaudita en la que cualquiera quisiera vivir. Sí. Héctor, hoje está em paz com a Colômbia. Não estou a dizer que a Colômbia está em paz, estou a perguntar se o Héctor Abad está em paz com a Colômbia e com o passado. Estou a lembrar-me de um artigo que escreveu, de que falámos já há pouco, um artigo que escreveu quando foi feito o referendo para que houvesse um acordo de paz, referendo esse que foi recusado, mas o Héctor Abad, apesar de tudo o que tinha acontecido na sua vida, votou sim ao acordo de paz. Sí, bueno, en paz con Colombia completamente. Es un país muy complicado que te hace volver a sentirte en guerra con mucha frecuencia, pero en paz sí estoy con la historia de mi papá, con la historia familiar, con la historia íntima, una vez contada, escrita. Ya no siento el deber de tenerla que recordar yo mismo.
está en las palabras, los libros sirven para que esa historia sea recordada, está en la gran película que hizo Fernando. Entonces sí, estoy muy tranquilo con relación a esta historia. Puedo decir que no tengo resentimientos, que no tengo rencores, que no tengo ningún ánimo de venganza de ningún tipo, que estoy muy sereno, muy sereno, que es una historia muy dura, pero yo quería que se supiera la verdad y la verdad ya la escribí y la verdad ya también está en esta bellísima película. Entonces, en ese sentido estoy muy tranquilo y luego sí, sigo apoyando el acuerdo de paz, todo lo que conduzca a una Colombia menos violenta, lo sigo apoyando permanentemente. Y bueno, cuando esto funciona, estoy en paz con Colombia. Cuando esto no funciona, vuelvo a tener problemas con mi país. Fernando, qual é a sua ligação no fim disto, no fim deste processo, qual é a sua ligação à Colômbia? Para mí el mundo se divide en dos tipos de países, ¿no? Los países donde tengo amigos, los países donde no tengo amigos. Soy una persona muy poco turista, tengo muy poco interés por ir ver lugares desconocidos y hacer fotografías, no tengo ningún interés en eso. Entonces Colombia para mí ya faz parte de un país donde tengo muchos amigos, algunos muy bons. E que vão ficar para sempre meus amigos, não? Então, eu tenho uma boa relação com Colômbia, aunque sua história também é dolorosa, não? E quando leio as notícias sempre de Colômbia, me interessam muito nos jornais, não? Agora que falaram do processo de paz, hay uma coisa que me impressionou muito. Antes de filmar o filme, eu conheci sua mãe dia aí no campo, em Colômbia, e eu estava sentado falando com Cecília, 95 anos, naquela época, e o produtor do filme, Gonzalo, se aproximou de nós e disse: Cecília, eu sempre quero te perguntar algo, mas fico um pouco nervoso e, a final de contas, eu não faço a questão, não faço a pergunta. E qual é a pergunta? Pergunta Cecília. Que você pensa do plano de paz? E Cecília, sem dudar um segundo, diz: a morte por la paz. ¿No? Por la paz al 100%. O sea, era muito nobre, muito limpo, muito contundente, muito forte escutar isso dela. ¿No? Me tocou muito, me comoveu muito. Eu quero agradecer aos dois a imensa generosidade do livro, do filme, da vossa maneira de fazer o filme em conjunto e a enorme generosidade de estarem aqui a conversar connosco. Muito obrigado aos dois. Foi uma noite extraordinária. Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Então.